Alô pessoal, mais um vídeo no canal. Muita coisa aconteceu nas últimas horas, desde a publicação do nosso último vídeo aqui no canal Vene Casagrande. Flamengo enviando uma nova proposta pelo atacante Caio Jorge, mais de 190, na verdade quase 200 milhões de reais pelo atacante Caio Jorge. O Flamengo já tem a resposta, o Cruzeiro já tomou a decisão. Nós vamos trazer todos os bastidores dessa situação. Tem também Flamengo com um sim do Marcos Antônio. Marcos Antônio disse sim ao Flamengo. O que falta agora para o jogador deixar o São Paulo, se transferir para o Flamengo? Nós também vamos trazer essas informações no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de falar da nossa querida, nossa parceira KTO. Muita coisa acontecendo lá no site da KTO. Muitos campeonatos rolando, embora o futebol brasileiro ainda esteja parado. Nesse final de semana tem o retorno, inclusive, do futebol carioca. Flamengo estreando a competição, mas lá na KTO... Galera, embora seja ainda férias para o elenco, mas teve jogador voltando já nessa sexta-feira, o atacante Pedro. Ele participou de atividades físicas lá no CT Ninho do Urubu, se reapresentou antes do previsto. Lembrando que a previsão é para o dia 12 de janeiro, ou seja, na próxima segunda-feira, e o Pedro marcando presença lá no CT Ninho do Urubu e já iniciando a sua pré-temporada. Pois é, seria isso por conta do interesse do Flamengo em Caio Jorge? Acho que não. O Pedro é um cara extremamente profissional, sempre mostrou profissionalismo na carreira dele, inclusive ele voltou de uma grave lesão no joelho antes do tempo, muito por conta do profissionalismo dele durante a recuperação, mas o Flamengo ainda insiste em Caio Jorge e fez uma nova proposta pelo atacante do Cruzeiro. A informação foi publicada primeiro pelo Rodrigo Matos, do portal UOL. Eu confirmei ainda ao vivo lá no SBT Sport Rio. A gente trouxe a informação ao vivo lá, mas já tem a resposta. Mas vamos por partes. Para quem não viu essa informação, o Flamengo apresentou uma proposta em dinheiro, ultrapassando 30 milhões de euros, quase 200 milhões de reais. Eu falo em dinheiro porque a proposta anterior era de 24 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha. Agora, só cash, só dinheiro. Então o Flamengo mandou papel timbrado. Da última vez tinha sido de boca, ó. O BAP ligou para o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e falou: Pedrinho, tô a fim de pagar isso aqui, ó. E aí, topa fazer negócio? E o Pedrinho respondeu. Lembrando, galera, embora eu tenha visto aí algumas pessoas da mídia, sobretudo mídia mineira, dizendo que a relação Flamengo-Cruzeiro estava estranha e que isso estava arranhada. Gente, a relação é muito boa. A relação do BAP com Pedro Lourenço é muito boa. Não tem isso de relação arranhada, pelo contrário. É uma relação, sobretudo, profissional também. Porque o Flamengo quer um jogador do Cruzeiro, o Cruzeiro sabe que, tendo jogadores valorizados, propostas vão chegar, e o Flamengo enviou hoje, papel timbrado, documento oficial, 30 milhões de euros, ultrapassando um pouquinho 30 milhões de euros para ter o Caio Jorge. Porém, o Cruzeiro já recusou, já disse não, inclusive sentou à mesa com o Caio Jorge para trabalhar na renovação de contrato do jogador, para ele ter uma valorização salarial. Isso não é uma informação, mas pelo que eu entendi, Caio Jorge, o Flamengo te ofereceu o dobro para você topar a proposta deles de 4 anos? Tudo bem, vamos renovar seu contrato aqui, a gente vai igualar a quantia e fica tudo certo, beleza? Vai ser isso que vai acontecer. Inclusive, um dos empresários do Caio Jorge me garantiu: Vene, o Caio Jorge vai ficar no Cruzeiro. Já avisamos ao Flamengo, não vai ter negociação. O meu parceiro Samuel Venâncio, que acompanha o dia a dia do Cruzeiro, trouxe a informação que o Caio Jorge vai renovar o contrato e eu confirmei. Ou seja, o Flamengo sabe agora, mais ainda, que o Caio Jorge não deixará o Cruzeiro. O Flamengo precisa olhar para outro nome. Porque o Caio Jorge, eu entendo a insistência, teve convicção, mas o Caio Jorge não vai sair do Cruzeiro. Isso já foi dito pelos empresários do atleta. Então, se ele não vai sair do Cruzeiro, o Flamengo tem que olhar para um outro jogador, um outro nome. O Flamengo precisa contratar um centroavante. Não pode ter apenas o Pedro à disposição. Primeiro, o Pedro precisa olhar para o banco de reservas e ter alguém ali no cangote dele, sendo sombra dele, para criar essa competitividade sadia dentro do elenco. Segundo, o Pedro tem um histórico de lesão nos últimos meses que preocupa.
Tanto é que no final da temporada passada, o Bruno Henrique, mesmo contra a vontade dele, estava fazendo a função de centroavante. Então o Flamengo precisa contratar um jogador para essa posição. Mas o Caio Jorge vai ficar no Cruzeiro, inclusive os empresários garantiram isso, 100%. O Caio Jorge fica no Cruzeiro. E por falar em interesse de jogador em se transferir para o Flamengo e dificuldade para tirar esse jogador do respectivo clube, tem um outro nome que também está na mesma situação. Só que nesse caso, o clube que esse jogador pertence está vivendo uma crise política e financeira muito grande. É o Marcos Antônio. Nós já trouxemos a informação para vocês com exclusividade que o Flamengo tenta a contratação dele, fez a proposta ao São Paulo. O São Paulo está dizendo que não quer fazer, ainda mais porque no dia 14, quarta-feira que vem, tem a votação do impeachment do atual presidente, então eles não querem tomar nenhuma decisão que possa repercutir de maneira extremamente negativa e acabar piorando a situação do atual presidente. Então, até o dia 14 nada será resolvido. Porém, o Flamengo já tem o ok do Marcos Antônio. O Marcos Antônio deu um ok para o Flamengo, dizendo que topa sim se transferir e agora aguarda o Flamengo entrar num acordo com o São Paulo. Os empresários do Marcos Antônio já se reuniram com o São Paulo, com o dirigente Rui Costa, dizendo, olha só, o jogador topa aí para o Flamengo, e aí, o que precisa ser feito, como é que vai ser essa situação. Porém, o São Paulo vai fazer um jogo duro absurdo, porque sabe que a torcida iria odiar se o Marcos Antônio deixasse o São Paulo nesse momento e fosse para o Flamengo. Porém, gente, repito, o São Paulo vive uma grave crise política e financeira. Não é nenhum absurdo o São Paulo vender o jogador para o Flamengo. O São Paulo não vai entrar na temporada brigando por títulos. O torcedor do São Paulo precisa entender. O clube vive uma crise financeira. Mas é um absurdo negociar o principal jogador de 2025 com o Flamengo. Absurdo por quê? Absurdo é ter um jogador e não ter condições de pagar. Isso é um absurdo. E o Flamengo já tem o ok do Marcos Antônio. Agora vai continuar insistindo. Diferentemente do que acontece no Cruzeiro, que o Cruzeiro, graças à SAF, vive um bom momento financeiro, o São Paulo não vive um bom momento financeiro. Vai chegar uma hora que vai ter que ceder. Eu acho que no caso do Marcos Antônio, o Flamengo vai acabar tendo sucesso. A chance é muito maior do que no caso do Caio Jorge, e desde o começo eu achei que o Caio Jorge seria muito difícil a contratação. Poderia até conseguir, mas o Flamengo ia ter que fazer um esforço financeiro muito grande. No caso do Marcos Antônio de São Paulo, o esforço financeiro vai ter que ser menor, até porque estamos falando de um jogador em posição diferente, uma posição que para o mercado já é automaticamente mais desvalorizada, tanto é que ele foi comprado pelo São Paulo junto a Lazio por 4,5 milhões de euros por 80%, muito mais barato que o Caio Jorge, e além disso o São Paulo vive essa crise financeira. Então acho que vai ser até mais fácil a vida do Flamengo para ter a contratação desse jogador. Eu acho que o jogador vai forçar a saída. Quem sou eu para dizer isso? Não acho isso, mas o jogador já demonstrou o desejo dele sim de se transferir ao Flamengo. Resta saber se o Flamengo vai conseguir a contratação desse atleta. O Flamengo não precisa de volante. Discordo e muito. Primeiro, o Saul vai passar por uma cirurgia, vai ficar 3 meses longe dos gramados. Segundo, o Jorginho, a gente sabe que vai ter que ter um controle de carga com ele, porque é um jogador de idade avançada. Terceiro, o Alan, que pode sair inclusive para o São Paulo por empréstimo, não é confiável. O Everton Araújo não é confiável. E o Pulgar, ele é confiável, mas a qualquer momento ele pode se machucar, como aconteceu na última temporada. Então o Flamengo tem que sim contratar o Marcos Antônio, acho uma boa contratação, um jogador de altíssimo nível. E você, o que acha? Pode comentar à vontade, estamos juntos e fui! O Flamengo, é claro que segue movimentando o mercado de transferência, tentando a contratação de jogadores destaques dos respectivos clubes aqui no futebol brasileiro. No vídeo de agora a gente vai trazer atualização sobre Saul, muita gente me perguntando sobre a cirurgia dele, se ele já operou, se ainda vai operar. A gente vai atualizar a situação do volante espanhol. Tem Vinha confirmado, agora é oficial, está de saída do Flamengo. O Flamengo anunciou nas redes sociais a saída de Vinha. Afinal, tem opção de compra, tem obrigação de compra. Como é que ficou essa situação? A gente vai trazer aqui, embora a gente já tenha dito, mas para nossa audiência rotativa a gente atualiza essa situação.
Tem também Flamengo vendendo, ou melhor, negociando a venda de um meia para o Atlético Mineiro. Já já a gente traz esses detalhes também no vídeo agora. Mas antes, gostaria de dar um recado super especial para vocês. Olha, o Campeonato Carioca está chegando, é nesse final de semana. O Flamengo estreia contra a Portuguesa, domingo, lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, jogo às 18 horas. E aí você vai poder voltar a se divertir lá no site da KTO, que tem as melhores odds com os jogos do Mengão, mas lembrando, na KTO não tem só jogo do Flamengo, não tem só futebol carioca, não tem só futebol brasileiro, tem futebol internacional, não tem só futebol, tem basquete, tem outros esportes. Então corre no site da KTO, lá você com certeza vai se divertir bastante fazendo as fezinhas no site da KTO, beleza? Vamos para as informações. Saúl, galera, vamos lá. Muita gente me perguntando sobre a situação do espanhol e eu trouxe a atualização nas minhas redes sociais e vou trazer aqui no canal Vene Casagrande também. O Saúl aguarda o médico Niek van Dijk, que é um holandês e é referência mundial no problema que ele está tendo ali no calcanhar esquerdo, né? O Saúl espera o retorno desse médico das férias para passar pela cirurgia. A informação que eu apurei no Flamengo, que o Flamengo tem de conhecimento nesse momento, é que o médico retorna nessa quinta-feira de férias e a ideia é que o procedimento seja realizado já nessa sexta-feira, dia 9. Lembrando que o prazo de retorno de Saúl aos gramados após a cirurgia, pelo que o DM do Flamengo estipula, é entre 2 a 3 meses. Ou seja, dando tudo certo, o volante fica à disposição aí entre março e abril. Então vai perder o início do Campeonato Brasileiro, o Carioca, vai perder a Supercopa do Brasil e também a Recopa. Então, por conta disso, o Flamengo está até no mercado em busca de contratação de jogador para essa função. Por exemplo, o Flamengo está tentando Marcos Antônio. É engraçado isso, né? Eu estou vendo a repercussão nas redes sociais, os torcedores do São Paulo revoltados com a possibilidade de negócio se o Marcos Antônio for vendido ao Flamengo. Vem cá, ô torcedor do São Paulo, vamos lá, vamos alinhar as expectativas. Primeiro, politicamente falando, o clube está numa crise danada. O atual presidente Casares com ameaça de impeachment, que vai ser votado no próximo dia 14, quarta-feira que vem. Segundo, o clube financeiramente falando está mal das pernas. Isso não é segredo para ninguém e eu não estou tirando o São Paulo para nada, nem estou faltando respeito, é a verdade. Financeiramente falando, o clube está mal. O clube está mal, precisa vender. Então, por que estão tratando como um absurdo o Flamengo tentar a contratação do Marcos Antônio? Tudo agora é um absurdo. Tudo que o Flamengo faz é um absurdo. Tenta o Caio Jorge do Cruzeiro? Absurdo. Como assim? Como assim? Ué, o Palmeiras tentou o Pedro num passado recente, ainda na antiga gestão, a gestão Rodolfo Landim, oferecendo mais de, 20 milhões de euros. Gente, qual é o problema de um clube tentar a contratação de um outro jogador? E o que me espanta é o torcedor do São Paulo tratar como um absurdo. Gente, o São Paulo está mal financeiramente falando. Se não vender o Marcos Antônio ao Flamengo, é pura vaidade. Pura vaidade, porque, na boa, o certo, se o clube quiser passar por uma reestruturação financeira, é vender. Comprou um jogador aí junto a Lazio por 4,5 milhões de euros. Eu não tenho dúvidas que o Flamengo ofereceria aí pelo menos 6 milhões de euros. Já teria um ganho absurdo. Mas, por vaidade, tem gente que trata como um absurdo. Eu, particularmente, se eu fosse torcedor do São Paulo, não iria tratar como um absurdo, tendo em vista que a prioridade é a reestruturação financeira. Ou tem reestruturação ou não tem. Em cima disso, galera, o Flamengo também está negociando a venda de um meia, Vitor Hugo. Pois é, você lembra dele? O jogador ainda pertence ao Flamengo, está emprestado ao Santos até julho desse ano, e o Atlético Mineiro ligou para o Flamengo, demonstrando interesse e abriu negociação com o Flamengo para comprar esse jogador. Uma informação publicada primeiro pelo GE, dando os créditos aqui, que eu confirmei que de fato tem essa negociação. E a questão é o seguinte: o Flamengo não se importa, aceita vender, porém o Santos ele tem o direito de cobrir a oferta. Mas eu acho difícil o Santos fazer isso, primeiro que estamos falando de um clube, embora não pareça, tendo Neymar,
contratando o Gabigol, tendo um monte de jogador caro no elenco, mas o Santos também é um clube que não passa por uma boa situação financeira. E o Atlético Mineiro quer muito o Vitor Hugo a pedido de São Paulo. São Paulo gosta do jogador, tá? Então eu acho que no fim das contas o Santos não vai ficar com o atleta, não vai cobrir a oferta. Vê qual o valor. Confesso para vocês que eu não sei o valor ainda, tá? Eu estaria mentindo se eu falasse qualquer valor aqui. Mas o Santos ele tem direito a uma taxa de vitrine, caso o Flamengo venda o jogador para uma outra instituição, no caso seria o Atlético Mineiro. Então o Flamengo próximo de vender mais um jogador, mesmo não havendo necessidade, mas o Flamengo não conta com o Vitor Hugo, está fora dos planos, isso aí não é segredo para ninguém, desde quando o jogador retornou de empréstimo da Turquia e logo depois o Flamengo emprestou ao Santos. A ver qual será a postura e a gente vai trazendo para vocês aqui tudo o que acontecer envolvendo esse assunto. Para finalizar nosso vídeo, galera, o Flamengo confirmou o empréstimo de Vinha ao River Plate com cláusula de obrigação de compra através de metas. Na nota oficial, o clube não falou em valor, mas eu vou trazer para vocês aqui. A nota oficial diz o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que oficializou o empréstimo do lateral esquerdo Matias Vinha ao River Plate da Argentina até dezembro de 2026. O acordo prevê uma cláusula de compra obrigatória condicionada ao cumprimento de metas estabelecidas em contrato. Atualmente, Vinha tem vínculo com o Flamengo até o fim de 2028. O clube deseja sorte e sucesso ao jogador nesta nova etapa da sua carreira. Como eu disse para vocês, o Flamengo não fala o valor. O que eu apurei? Valor da obrigação de compra, se ele jogar 50% dos minutos durante o empréstimo nessa temporada. Jogou 50% dos minutos, o River Plate é obrigado a pagar ao Flamengo 5 milhões de dólares, que hoje dá em torno de 27 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos do atleta. Sei que muita gente vai me perguntar, e eu já falei, mas eu vou resumir aqui. Por que o Flamengo aceitou? Primeiro, na cabeça do Felipe Luiz, o Vinha era a terceira opção na lateral esquerda, teria pouco espaço, tal como foi em 2025, a não ser que o Vinha comesse a bola e passasse por um processo de preparação física especial, porque ele estava muito abaixo dos demais. Segundo, o jogador, ciente disso, queria uma saída para poder jogar mais pensando na Copa do Mundo. Terceiro, o jogador, fisicamente falando, está muito abaixo dos demais, como eu mencionei aí. Então, o Flamengo entende que é o ideal nesse momento e acabou aceitando essa exigência do River Plate nesses valores, porque o Flamengo, entre aspas, queria fazer negócio por conta disso, porque senão seria um jogador que ia ficar ali se desvalorizando cada vez mais. Então é isso, galera. Essas são as informações do momento. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando o canal Vini Casagrande. Tamo junto e fui!